Estimados irmãos aqui presentes, bem como também os que nos acompanham pela transmissão desta Santa Missa, através das redes sociais da nossa paróquia, neste dia 31 de dezembro, entrelaçam-se dois sentimentos, duas perspectivas diferentes. Uma está vinculada ao encerramento, ao término do ano civil, e já às portas de um novo ano que vamos iniciar. E a igreja nos convida a dar graças a Deus por este ano. Portanto, hoje a igreja eleva um Te Deum Laudamus, ou seja, um louvor ao Senhor. A Ti, ó Deus, nós vos louvamos. Te Deum Laudamus. Te Domino Confitermur, ou seja, a Ti, Senhor, nós louvamos, a Ti, Senhor, nós confiamos o novo ano que vai nascer, mas também a Ti, Senhor, elevamos uma grande ação de graças por este ano que passou, porque o Senhor esteve ao nosso lado, o Senhor nos deu forças, porque nós que vivemos a fé, temos essa certeza. Aquele que tem fé nunca está sozinho, já dizia o nosso saudoso Papa Emérito Bento XVI. Quem crê nunca está sozinho. Por isso, foi a fé que nos sustentou todos os dias deste ano, e é nesta mesma fé que nós queremos também iniciar um novo ano, na graça, na bênção de Deus. Por isso rezávamos no Salmo de hoje, que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção, porque a graça e a bênção de Deus é fruto daqueles que creem. A graça e a bênção de Deus é a recompensa dos que creem. Esse é o primeiro sentimento. O segundo é a liturgia de hoje, já desta noite, desta véspera do dia de amanhã. Nós celebramos no primeiro dia do ano a conclusão da oitava do Natal. Celebramos ao longo destes 8 dias o dia de Natal. Para muita gente o Natal já acabou no domingo passado, não é isso? Passou o domingo, já acabou o Natal. Não, nós celebramos na igreja 8 dias de Natal. É como se o Natal perdurasse por estes 8 dias, a oitava do Santo Natal, assim como nós temos a oitava da Páscoa. E agora vamos ainda além, celebraremos a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor aos povos do Oriente, e celebraremos ainda a festa do batismo do Senhor. Então viveremos este tempo de Natal, e dentro desta oitava do Natal, a igreja coloca, como ouvimos no Evangelho, 8 dias. No último dia da oitava, a igreja nos convida a celebrar a Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, aquela que gerou, que deu à luz o seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, como bem nós ouvimos na segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Gálatas. Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, não através de uma mulher. Se Jesus tivesse nascido através de Maria, ele não teria participado da humanidade de Maria. Ele apenas nasceu através dela, e não dela. É diferente. Portanto, Jesus não nasceu através de uma mulher, através de Maria, mas Jesus nasceu de uma mulher, de Maria. Por isso Jesus participa da nossa humanidade. Ele se une à nossa humanidade, ele assume a nossa humanidade em Maria. Por isso Maria é a imagem da humanidade reconciliada com Deus, da humanidade resgatada por Deus. Portanto, Jesus nasceu de Maria. Por isso a carne de Jesus é a carne de Maria. O sangue de Jesus é o sangue de Maria, porque Jesus não teve pai biológico, somente mãe. Por isso o corpo e o sangue de Jesus é o corpo e o sangue de Maria. Ele se fez homem no ventre de Maria, ele é o filho de Maria, ele nasceu de Maria. E se Jesus é Deus,
se ele não perde a divindade, mas pelo contrário, ele assume a humanidade participa da divindade. Maria é mãe de Jesus, que é homem e Deus, portanto Maria é Santa Mãe de Deus. Esse dogma de fé que a igreja professa e que celebra no primeiro dia do ano, é justamente por quê? Porque nós afirmamos a maternidade divina de Maria para afirmar também a humanidade de Jesus. Jesus, sendo Deus, se fez homem, nasceu de Maria, se formou em Maria. Ele tomou para si o corpo, o sangue de Maria, como todo filho que é gerado no ventre da mãe. Portanto, a maternidade divina de Maria é ao mesmo tempo a afirmação da humanidade de Jesus. Portanto, celebramos também já nesta noite a véspera desta solenidade da Santa Mãe de Deus. E nestas últimas horas do ano, nós percebemos muitas vezes certos ritos, né? Ritos mundanos, que de certa forma são caracterizados por uma diversão, por uma certa evasão da realidade. Muitas pessoas buscam superstições nestas últimas horas do ano, e nestas superstições, o que as pessoas buscam? Buscam exorcizar aspectos negativos que tiveram esse ano, e ao mesmo tempo também buscam, de certa forma, buscar propiciar para si uma sorte, né? Uma sorte improvável, né? Tem muita gente que está esperando nesta noite ter a sorte de ganhar na Mega Sena, não é isso? Eu pelo menos estou esperando, né? Estou esperando, né? Espero que tenha essa sorte. Só que a sorte, ela é improvável. A sorte não é real. A sorte não é certa, ela é improvável. Alguém ganhará, mas a maioria de nós não ganharemos. A sorte, então, meus irmãos, é improvável. E quem busca, então, fazer superstições para afastar de si coisas ruins que viveu nesse ano, ou busca nessas superstições sorte para o novo ano, cuidado, porque a sorte é improvável. E aquilo que você viveu neste ano, ele não precisa ser exorcizado, não há um rito de exorcismo. O exorcismo, na verdade, é você mesmo que faz. É você quando muda, quando se transforma, quando se converte, quando muda de atitude, automaticamente você vai tirar de você coisas que talvez não foram tão boas neste ano, e que no próximo ano já não estarão mais com você, porque você tirou elas de si. Então vejam, meus irmãos, é um equívoco, é um equívoco, é uma alienação, para não dizer outra coisa, é uma burrice. Quem busca em superstições, né, para tirar algo de ruim, ou para buscar uma sorte, né, uma sorte que é sempre improvável. O cristão não vive de sorte, o cristão vive da providência. O cristão vive da graça e da bênção de Deus. É isso que nós pedimos hoje com o salmista, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Portanto, o cristão não vive da sorte, porque a sorte é improvável. O cristão vive da graça e da bênção de Deus, porque ela é certa, ela é real. Portanto, a igreja, nós católicos, somos chamados a viver estas últimas horas do ano velho, e já no início, às portas de um novo ano, somos chamados a ter em nós os mesmos sentimentos da Virgem Maria, como nós bem ouvimos no Evangelho de hoje, que procurava guardar e meditar no seu coração todos os acontecimentos da vida, que mantinha os olhos fixos em Jesus. E foi isso que sustentou Maria, o seu olhar fixo em Jesus.
Meus irmãos, essa expressão, ela é muito profunda. O olhar fixo não é simplesmente ficar olhando. O olhar fixo significa estar apreendendo algo dela. O olhar fixo em Jesus significa estar apreendendo algo dele. Significa estar não só olhando para ele, mas observando, prestando atenção nos seus gestos, nas suas atitudes, nas suas palavras. Foi isso que Maria fez. Maria viveu a vida inteira com o olhar fixo em Jesus Cristo. Ela não desviou o seu olhar, mas pelo contrário, o seu olhar foi atraído por Deus desde a concepção do seu Filho Jesus Cristo no seu ventre. Desde que o anjo anunciou a ela que ela seria a mãe do Salvador, ela não manteve o olhar para outros horizontes, senão para aquele que era o sentido da vida, do horizonte final da sua vida, mas consumindo inteiramente a sua vida, voltada inteiramente para Jesus. Esse deve ser o sentimento de cada um de nós ao encerrarmos um ano e iniciarmos um próximo, mantermos o olhar fixo em Jesus. Mas eu gostaria ainda de chamar a atenção numa expressão que o Evangelho de hoje nos traz, que foi a atitude dos pastores. Como é que os pastores foram a Belém? De que forma? Os pastores foram às pressas a Belém para encontrar o menino. Os pastores foram às pressas. Essa atitude do Evangelho não é uma atitude qualquer. Ela significa, meus irmãos, a prontidão, a decisão. Ela significa ir às pressas, significa justamente saber o que está querendo, saber o que se quer. Porque o tempo não espera, o tempo passa, e a gente sabe disso. O relógio não para. Se pudéssemos parar o relógio, não é? Mas não. Portanto, o tempo não para. E portanto essa atitude dos pastores é uma atitude muito importante para nós cristãos. Ir às pressas a Belém. Ninguém busca Cristo com indolência. Ninguém busca a Cristo com indolência, mas às pressas. O que significa a palavra indolência? Do latim, esta palavra indolência significa falta de dor, insensibilidade. A palavra indolência, falta de dor, insensibilidade. Ou seja, indolência significa demonstração de indiferença, apatia, distanciamento. Vejam, os pastores não foram indiferentes, não ficaram apáticos, não ficaram distantes, mas foram às pressas, contemplaram o menino, contaram tudo aquilo que ouviram dizer sobre o menino. Vejam só a atitude dos pastores. Meus irmãos, nós muitas vezes somos tomados pela indolência. Quantas vezes nós também demonstramos uma certa indiferença para com Deus, para com as coisas de Deus, para com a salvação. Nós estamos celebrando a nossa salvação. Ele veio ao mundo para nos salvar. E há quem, diante desta salvação oferecida por Deus, ainda demonstra indiferença, apatia, distanciamento. Quantos jovens estão indolentes? Quantos jovens estão na indolência, apáticos, distantes, numa total indiferença, não só indiferença religiosa, mas até mesmo indiferença política, indiferença de tomar decisões, de assumir responsabilidades. Uma total indolência toma conta da nossa juventude hoje, mas também dos adultos, também de cada um de nós. Se nós não tomarmos cuidado,
a indolência vai tomando conta, né? Quantos já celebraram o Natal em família e de repente agora não, Natal é em família, Ano Novo é Réveillon, não é família, já é Carnaval. Vejam só a apatia, vejam só aqui, de certa forma, a indiferença. Quantas pessoas já vieram à igreja no Natal, mas não voltam à igreja no Ano Novo, né? Porque Ano Novo não é tempo de Natal, não é religioso. Claro que é. É a festa da Santa Mãe de Deus, é a conclusão da oitava do Natal. Então nós vamos vendo um mundo muitas vezes indolente. Um mundo que já não sente mais a dor, que já não sente mais o amor por Deus. Um mundo que já não tem vibração. Pessoas que estão apáticas, distantes, indiferentes. Portanto, neste último dia do ano, e às portas do novo ano que estamos por iniciar, peçamos ao Senhor esta graça, a graça de não sermos indolentes. Não precisamos pedir a graça de sermos perfeitos, é ilusão dizer que seremos perfeitos no próximo ano, porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos, mas que não nos deixemos levar pela indolência, porque nós não somos perfeitos, somos marcados pelo pecado, e muitas vezes acabamos fazendo aquilo que não gostaríamos de fazer, cometemos aquilo que não gostaríamos de cometer, acabamos optando por aquilo que nós não gostaríamos de optar, de realizar, porque ao invés de nos deixarmos conduzir pela graça e pela bênção de Deus, nós acabamos nos desviando pelo pecado. Mas o que nós não podemos é nos tornar indolentes, quando o pecado já não diz mais nada para nós. Quando viver no pecado já não me incomoda mais. Quando viver uma vida em pecado já não traz mais nada, já não faz refletir mais. Quando a gente vai vivendo como se Deus não existisse. Um sacerdote, saudoso sacerdote, Padre Hugo Bertonazzi, sempre me dizia isso. As pessoas muitas vezes vivem como se não houvesse o juízo final. Nós teremos um juízo final na nossa vida. Todos nós viveremos este momento. O Papa Bento XVI dizia isso. Eu também sei que estou me aproximando do juízo. E os meus pecados, dizia o Papa Bento, muitas vezes eles me aterrorizam. Lembrar dos meus pecados me causa um certo medo do juízo. Mas se ao mesmo tempo sou tomado pelo medo, pelo temor, dizia o Papa, se ao mesmo tempo, ao aproximar-se do meu juízo, eu sou tomado pelo temor, sou também consolado pela misericórdia de Deus. Sou também consolado pela certeza de que Ele veio ao mundo para me salvar. Ele veio ao mundo para me resgatar. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Portanto, se ao mesmo tempo me atemoriza o final, o juízo, o juiz que me aguarda, que me espera, me consola também a certeza de que há um amigo, um pastor, que também me aguarda para me acolher. Vejam que bonito, vejam que lucidez desse nosso grande Papa. Certamente ele haverá de ser proclamado magno, grande, porque ele foi um grande na igreja. Portanto, meus irmãos, que não nos deixemos levar pela indolência. A indolência é isso, a indiferença diante do juízo, diante do julgamento da nossa vida. Porque nós não sabemos, né? Como eu sempre digo, né? Nós não sabemos se todos nós chegaremos ao próximo ano. Até meia-noite ainda muita coisa pode acontecer. Nós não sabemos se esse será o último ano, o próximo ano será o último ano. Portanto, é importante pensar nisso, mas não para se atemorizar, não para ter medo, mas para reafirmar cada vez mais a nossa fé, para ter a certeza
para que a fé nos dê a certeza da graça e da bênção de Deus, que nos acompanha sempre, e também para que não nos deixemos levar, não nos deixemos corromper pela indolência. Não permitamos que a indolência se aproxime de nós, porque se esse for o próximo, for o último ano das nossas vidas, que nós estejamos como os pastores, como Maria, com o olhar fixo em Jesus, para que, como bem ouvimos na primeira leitura, a sua face resplandeça sobre nós e nos dê a verdadeira paz. É isto que nós esperamos para o próximo ano. A sorte é improvável, mas a certeza da graça e da bênção de Deus é certa. Que o Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção. Assim seja. Amém.